Olá, meus amados do Facebook e também do YouTube. Chegou o momento de nós juntos entrarmos na presença de Cristo, na palavra dele, através da palavra dele. Então, meus amados, chegou esse momento onde nós vamos saciarmos com esta palavra, uma palavra que tem nos feito crescer espiritualmente, tem nos fortalecido. Uma palavra que tem iluminado a nossa mente, né, o nosso entendimento, tem iluminado nossos olhos, né, nossos ouvidos, para que nós venhamos ver e ouvir com os olhos e com os ouvidos de Cristo. Amém? E você está convidado a se sentar aí no seu sofá, né, no aconchego do seu sofá, e acompanhar comigo essa ministração que vai ser ministrada agora, para mim e para todos aqueles que vão assistir essa pregação. Não somente agora, neste momento, ao vivo, né? Mas também posteriormente, quem for assistir. Então eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Principalmente, eu peço que você se inscreva lá no meu canal Ed em Nova Aliança. E dê um like nesse canal lá, para quando eu postar novos vídeos lá, você seja notificado. E também eu peço que você dê um like nessa página no Facebook, Ed do Teclado, também, né? Para que esse vídeo venha alcançar outras pessoas necessitadas de ouvir uma palavra fiel e verdadeira. Uma palavra que não é pregada dentro das chamadas igrejas evangélicas, porque a palavra vai contra eles. Então, meus amados, compartilhe, se inscreva nesse canal Ed em Nova Aliança lá no YouTube, dê um like nessa página no Facebook, Ed do Teclado, e abra a sua Bíblia, porque agora nós vamos saciarmos com essa palavra. Abra a sua Bíblia, abra a sua mente, né? Porque não adianta você abrir a Bíblia e ficar com a mente fechada, a sua mente ficar no passado. A sua mente tem que estar presente junto com você. Você não pode estar vivendo este século 23, né? Podemos falar século 23, já estamos vivendo, né? E a sua mente ficar lá no primeiro século cristão, lá do ano 33, né? Onde foi, diz que aconteceu a morte de Jesus, né? Então vamos aprender na palavra dele nessa noite. Então abra a sua Bíblia e acompanhe junto comigo, né? E como sempre, todas as nossas pregações, todas as nossas ministrações, nós temos um tema para se aprofundar no tema e trazer à tona aquilo que os pastores põem debaixo do tapete. Então nós vamos tirar tudo isso que os pastores têm colocado debaixo do tapete e a igreja não consegue enxergar. Amém? Então, para isso, vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Tito, né? Tito capítulo 1, versículo 15 e 16. Eu não quero me demorar muito. Então vamos aqui, versículo 15. Todas as coisas são puras. Para quem? Para os puros. Então tudo é puro para quem é puro. Todavia, para os impuros e descrente, né? Descrente não é você ser crente e frequentar uma igreja chamada evangélica. É você crer na palavra de Deus. Isso é crer, é crente. Quando você crê na palavra de Deus, você é um crente que crê na palavra, né? Agora, como os pastores torcem tudo, aí diz por aí que para ser crente tem que estar dentro de uma chamada igreja evangélica. Se você não estiver lá, você não é um crente. Quando você morrer, você vai para o inferno. Tem tudo isso dentro das chamadas igrejas, porque o inferno deles é para pôr medo em você, para que você não saia de lá. Uma vez que você entre lá, você não tem como mais sair de lá.
Então, ele segura o povo dentro desses açarpão pelo medo e pela ganância. Que tem duas coisas que o crente tem, é medo e ganância. Tem medo do inferno e ganância para adquirir coisas que não é devido a ele, que Deus nunca nos prometeu. Essas coisas fáceis, né? Põe R$100 no envelope, você vai ganhar 1 milhão. Você vai ter, põe R$1.000 no envelope, você vai ter o seu apartamento. Isso é ganância. Então é com isso que os cães seguram o povo dentro dessas açarpão. Vamos continuar aqui, que eu não quero me demorar. Para os impuros e descrente, nada é puro. Então, para o descrente, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Como se pode, meus amados, corromper a mente de um crente? É exatamente como eu já falei. Oferecendo facilidade, com campanhas. Participe da campanha para você ter o seu carro novo. Faça a campanha para você arrumar um emprego. Meus amados, se isso resolvesse, nem no nosso país chamado Brasil, nem em qualquer outro país existia desemprego. Porque era só participar de uma campanha, fazer um jejum, que é isso que eles fazem, né? A mente, os pastores conseguem corromper a mente dos crentes, dizendo que se eles fazerem um jejum, no outro dia for atrás de emprego, ela arruma. Não existia ninguém mais desempregado. Se participa de uma campanha, se põe R$1.000 no envelope, participa da campanha, ela vai ter uma casa própria. Não existia mais ninguém para pagando aluguel. Meus amados, como as pessoas se deixam se corromper desta maneira? Vamos continuar. Com a consciência deles estão corrompidas. Versículo 16. No tocante a Deus, né, as coisas de Deus, no tocante a Deus, professa. Meus amados, presta atenção nesse versículo 16. No tocante a Deus, professa conhecê-lo. Professa conhecê-lo, entretanto, o nega por suas obras. Eu não falei, né? Eu falei no tema que ia falar o nome do tema do nosso estudo e não acabei não falando. O tema do nosso estudo, meus amados, é graça e a obra de Cristo ignorada, ou seja, rejeitada. É exatamente o que acontece com os crentes. Por eles não conhecer Deus, eles rejeitam a graça de Deus, a graça de Cristo. Está aqui no versículo 16. No tocante a Deus, professa conhecer. É que os crentes fazem isso aí. Professa conhecer. Como a pessoa confessa, eu conheço Deus e participa de campanha que não existe na Bíblia? Como, meus amados? Isso é ignorar, recusar, rejeitar a obra que Cristo fez. Então, eles professam conhecer Deus, até cantam. Eu sei que foi pago alto preço. Como que sabe que foi pago um alto preço? E estão pagando preço, dando dízimo, batizando nas águas, fazendo jejum, buscando Deus no monte. Como? Como que esse povo confessa a Deus, que conhece Deus? Como que esse povo sabe, que conhece, que foi pago um alto preço e estão pagando o preço de novo? É como eu até separei uma coisa aqui.
Eu tenho aqui uma conta de luz, né? Uma conta de luz, R$ 119. Conta paga. Como que eu vou pagar a conta de novo, se a conta foi paga? E os crentes confessam isso. Eles sabem que foi pago um alto preço. E como que estão pagando o preço de novo? Fazendo campanha, fazendo jejum, fazendo sacrifício. Porque se o pastor, se ela não faz nada disso, o pastor diz que ela vai para o inferno. Meus amados, como que uma pessoa confessa que conhece Deus desta maneira? Como? Vamos acabar de ler aqui. No tocante a Deus, ou seja, conhecer Deus, né, as coisas de Deus, até professam que conhece Ele. O crente professa que conhece Ele, canta, que eu acabei de explicar, olha, cantar aqui para você. O hino que ele mais é cantado dentro desses açarpão, ele sabe que foi pago um alto preço e continuando pagando o preço. Fazendo jejum, pagando dízimo, né? Coisas da lei. Preço esse que Cristo pagou. Ele pagou o preço, Cristo pagou a conta, meus amados. Cristo pagou a conta. Como que eu agora vou querer pagar a conta, se a conta foi paga? Como? Essa pessoa pode dizer que conhece Deus? Essa pessoa pode dizer que conhece a palavra de Deus? Não pode, né? Vamos terminar essa parte aqui. No tocante a Deus, professa conhecê-lo, entretanto o nega. Então, uma vez, sejam bem-vindos a Leitão, uma vez que Cristo na cruz derramou seu sangue, nos batizou com o sangue dele, agora eu vou procurar me batizar nas águas. Eu estou recusando a obra que foi feita. Estou recusando o sangue de Cristo que foi derramado para o meu batismo. Uma vez que ele foi oferecido como sacrifício na cruz, como que eu vou fazer de novo outro sacrifício? Se o sacrifício já foi oferecido na cruz. Como? Não tem como, meus amados. Não adianta cantar que sabe que foi feito, que foi pago um alto preço, se estão pagando o preço de novo. Como? Como que alguém paga a minha conta e eu vou pagar ela de novo? Não tem como, está aqui, ó, R$ 119 pago. Como que eu vou pagar? Nem quando eu digitar lá no banco, no aplicativo do banco, quando eu digitar lá o mesmo código de barra, o banco acusa conta paga. Mas os crentes estão aí, pagando um preço que já foi pago. É querer, essas pessoas gostam de sustentar vagabundo. Vagabundo que não quer trabalhar. E querem viver às custas das ovelhas, às custas dos filhos de Deus. Sem querer arrumar um emprego. E o que eu recomendo é uma marreta que eu tenho aqui de 5 quilos, para eles ganharem o seu pão de cada dia, à custa do seu suor, e parar de roubar a igreja. Vamos terminar aqui esse versículo aqui. Entretanto, o negam. O negam. Então, Jesus, a gente fala Jesus, meus amados, mas nós sabemos que Jesus era um judeu. E se eu explicar para você, até aonde essa palavra Jesus, ela predomina, para você ter na sua mente, a palavra Jesus, a primeira letra o que é? Um J. Até nos dias de hoje, no alfabeto judaico, não tem a letra J. E Jesus era um judeu. Mas no alfabeto deles não tem a letra J. Então como vai se dar o nome de uma pessoa judeu
Se no alfabeto deles não tem a letra J. Não, mas a Bíblia não foi escrita em hebraico, a Bíblia foi escrita em grego. A letra J entrou no alfabeto grego, se não me engano, de 500 anos para cá. Antes também não tinha letra J no alfabeto grego. Então, para que eu estou falando isso? Para você ter na sua mente até quando, até aonde esse nome Jesus ele predomina. Você vê, para você ter na sua mente, nós falamos Jesus porque nós nascemos e crescemos e vivemos ouvindo este nome. Mas nós sabemos que o nome certo é Yahshua. Esse é o nome certo. Então esse nome de Jesus foi um bem bolado que a igreja de Roma achou para enganar os crentes. Vamos para frente aqui. Eu falei que quero demorar, não quero me demorar. Vamos terminar o versículo 16. Entretanto, nega por suas obras. Então, a obra de Cristo, hoje, eu fico invocado quando eu vejo uma pessoa dizer que faz a obra de Cristo, a obra de Deus. É chamar Deus de mentiroso. Porque a obra de Deus, no seu início, está escrito lá em Gênesis, no primeiro capítulo de Gênesis, né? Que Deus criou todas as coisas em 7 dias e descansou. Ele terminou a obra. Está escrito lá. Então, se eu estou fazendo a obra de Deus, isso é mentira. Perdão. Se Deus está fazendo a obra... Então, o que eu quero dizer com isso? O que eu estou dizendo com isso? Se eu estou fazendo a obra de Deus, o que eu estou falando com isso? Que Deus não fez todas as coisas, é eu que estou fazendo. Não, mas não é a obra de Deus, Pai, é a obra de Jesus. A obra de Jesus, quando ele abriu um braço para um lado, abriu um braço para o outro naquela cruz. E a palavra, a voz que soou foi tetelestai, que no grego quer dizer está consumado, nada mais para fazer. Isso os crentes rejeitam e querem fazer a obra. Diz, quando eu quero fazer a obra, eu estou dizendo o quê? Que ele não fez, ele não terminou, não está consumado coisa nenhuma naquela cruz, não foi consumado. Eu que tenho que fazer a obra. Então, isso que é isso? É negar as obras que Cristo fez. É negar. Uma vez que eu quero fazer a mesma coisa, Jesus, lá vai eu falando o nome de Jesus de novo, mas o nome é Yahshua. Jesus na cruz, Jesus lá no templo, ele subiu lá na Torre Antônia, uma torre vigiada. Os crentes dizem que ele foi levado lá pelo Satanás, levou ele lá. Um homem que estava com todo o poder de Deus, né? Ele estava com tudo. Deus entregou tudo na mão dele. Agora ele se deixa a levar pelo um Satanás, lá na Torre Antônia, onde a torre mais vigiada que existia naquela época era a Torre Antônia. Então, e o diabo, diz os crentes que o diabo levou Satanás levou Jesus lá na Torre Antônia. Isso é o quê? É dizer que Deus quer que deixa o diabo levar ele para onde quer. Vai para um canto, vai para o deserto, levou para a Torre Antônia, levou para o deserto. Que Deus quer isso? Não é o Deus que o Evangelho revela, porque o Deus que o Evangelho revela é um Deus poderoso, um Deus sobrenatural, um Deus soberano. Mas o Deus que os crentes pregam, os pastores pregam, é um Deus que o diabo faz dele o que quer. É um Deus que o diabo que comprou, só um exemplo, estou falando só um exemplo. Comprou uma dúzia de taça dessa. Viu? O diabo vai tirando uma por uma. Sendo que foi Deus que comprou, né? Que foi nós que ele comprou. Hoje nós somos propriedade de Cristo.
propriedade particular de Deus. Então vem o diabo, nós somos propriedade particular, está escrito que nós somos propriedade particular de Deus, e tem um Satanás que nos rouba da mão dele e leva para o inferno. Pode isso? Que Deus quer esse? É isso que eu pergunto, que Deus quer esse? Certamente não é o Deus do Evangelho que o Evangelho revela, não é. Foi um Deus pintado por alguém. Vamos terminar aqui, antes que eu fique mais nervoso que eu já estou. Nega por suas obras, e por isso que são abominável. Então, uma vez que eu nego as obras de Cristo naquela cruz, Jesus, eu acho que não finalizei com meu raciocínio, né? Diz que o Satanás levou, diz os crentes, Satanás levou Jesus no alto da Torre Antônia, a torre mais vigiada que tinha no templo. E os vigias não viram. Satanás levou ele lá. E ele depois tirou ele de lá e levou para um monte, um precipício de pedra lá, onde ele jejuou lá no deserto, né? 40 dias. Foi o diabo que levou ele para lá também. Então Jesus jejuou. Obra de quem era a obra? Dele. Ele fez isso para quê? Para cumprir a lei. Agora eu tenho que fazer jejum de novo. Mas que Deus quer esse? Eu vou negar o jejum que Jesus fez, né? Yahshua fez, 40 dias de jejum. Eu vou negar essa obra que ele fez por mim, para que eu não faça, para que eu não viesse fazer. Ele fez por mim, fez por todos nós. Agora, se eu vou jejuar, eu estou negando o quê? O jejum que Jesus fez 40 dias. Meus amados, são obras, é negar a obra de Cristo. Vamos continuar. Por isso são abominável, desobediente, né? Desobediente. No Evangelho diz que nosso batismo foi na cruz. Os pastores dizem não, você vai ser batizado nas águas. Aquele batismo na cruz não valeu de nada, porque se eu aceito o batismo nas águas, é o que eu estou fazendo com as minhas obras. É as obras que eu estou fazendo, negando o batismo na cruz. Para quê? Para que venha me batizar nas águas. O pastor me ensoque dentro da água, e cada mergulho é um frecha. Eu posso aceitar isso? Se eu aceito isso, eu estou negando a obra dele. Desobediente e reprovados. Então, a pessoa, eu nem vou falar pastor, porque o pastor da igreja de Cristo é Cristo. Não existe outro. Então, se aparecer alguém dizendo que eu sou o pastor, ele é um mentiroso. Porque ele pode até ser um pastor, mas não da igreja de Cristo. Não da igreja de Cristo. Porque o pastor da igreja de Cristo é Cristo. Não existe outro. Então, eles gostam de aparecer. Eu sou o pastor Godofredo. Eu fiz 5 anos de teologia. Tem um aí, eu nem vou falar que é Silas Malafaia. Bate no peito e diz, eu sou a voz profética. Profeta durou até João. Então o quê? Aqui, cadê? Então o quê? Desobediente. Não estão obedecendo o Evangelho de Cristo. Como uma pessoa quer ser cristão desobedecendo o Evangelho? Nem Evangelho tem. O que é que eles têm? Lei de Moisés. Não tem o Evangelho de Cristo. Cristão, né, que todo mundo diz que é cristão. Todo mundo. Até o ateu diz que é cristão. Sem ter o Evangelho de Cristo. O poder de Deus. O poder de Deus é o Evangelho de Cristo. Então, se eu não tenho o Evangelho de Cristo, então logo eu não tenho o poder de Deus. O poder de Deus que tem por aí afora é quando eles precisam de dinheiro, pede a igreja, faz campanha, a igreja tem que pôr dinheiro, tem que levar envelope, porque se não participar não é de Deus. Isso é quando eles querem dinheiro. E quando a igreja precisa de dinheiro, que vai falar, pastor, eu estou passando um perrengue,
Ah, irmão, você está sem fé. Faça um jejum. E a irmã faz o jejum. Por quê? Porque não conhece a palavra de Deus. Então, a irmã ou irmão, ou vice-versa, né? Faz o jejum. Se por acaso aliviou um pouquinho, de repente até ela fez um jejum para arrumar um emprego, e de repente aconteceu um milagre, né? Por acaso. Ela arrumou um emprego, então quem ficou com o poder? O pastor. Mandou ela fazer um jejum e ela fez e arrumou um emprego. E se não der certo? A irmã não teve fé. Não fez com fé. Se tivesse feito com fé, tinha arrumado. É igualzinho o dinheiro. O dinheiro, quando eles querem dinheiro, pede para a igreja. Quando a igreja precisa de dinheiro, manda fazer uma campanha. Quando eles estão doentes, tem um cão guloso aí com o nome de Bispo Macedo. É um cão guloso. Esse já até rejeitou os grandes hospitais que temos aqui em São Paulo, como Albert Einstein e outros hospitais caríssimos que temos aqui em São Paulo. O que é que ele fez? O dele próprio. Albert Einstein, o Hospital Albert Einstein é um dos mais conhecidos aqui em São Paulo pela sua grandeza e também pela sua tecnologia, mas perde a tecnologia. Em tecnologia, perde para o Hospital de Bispo Macedo. Então, quando ele está doente, corre para lá. Quando a igreja está doente, manda fazer uma campanha. Pois é, e cadê o poder? Eles não têm poder. O poder deles é um engano, que engana a igreja. E a igreja, por não conhecer o evangelho, faz o que os cães mandam. Terminamos aqui, versículo 16. Desobediente e reprovado para toda boa obra. Para toda boa obra. O que é uma boa obra? Ajudar o necessitado. Passo aqui, vi um coitado com fome, eu tenho dinheiro, vou lá e dou uma marmita para ele. Isso é uma boa obra. Não dá para me dar uma marmita, dou R$5, dou R$2. Isso é boa obra. Mas não é isso que se vê dentro dessas chamadas religiões. Nós estamos em Tito, capítulo 1. Adianta um pouquinho, Tito, capítulo 3, versículo do 5 ao 7. Versículo 5. Não por obra de justiça, não por obra de justiça praticada por nós. Então, se eu faço um jejum, de quem é a obra? Minha. De quem é o mérito? Meu. Mas ele está dizendo aqui, não por obra de justiça praticada por nós. Porque quem foi que praticou a obra de justiça? Ele na cruz. Ele praticou a obra sem pedir nada em troca. Esse é o Evangelho de Cristo. Esse é o poder de Deus. Um poder negado dentro das chamadas igrejas. Os membros das igrejas por aí, chamada igreja, que não é igreja, igreja somos nós. Isso aqui eles não lê. Não lê. A igreja nunca tem um entendimento, né? Não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Não tem nada com jejum, não tem nada com oração, não tem nada com oração, não tem nada com campanha, não tem nada. Essa é a justiça de Deus. Essa foi a justiça praticada. E não nós. A justiça que ele fez para nós não precisar mais fazer esse tipo de justiça. Porque ele fez a justiça por nós. Justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. Olha, ele nos salvou. A palavra salvou está no pretérito passado ou no pretérito futuro? Porque manda você buscar salvação todos os dias.
Você tem que buscar a sua salvação na igreja. Você tem que buscar salvação, tem que buscar salvação, tem que jejuar para a sua salvação, tem que fazer um voto para a salvação. Mas a palavra está dizendo aqui, ó, Ele nos salvou no pretérito passado. Já estamos salvos. Ele nos salvou mediante o quê? O lavar regenerador. Eu vou dar pequenininho para você. O que antes era o lavar regenerador, era o banho na piscina, era o batismo nas águas. Agora é o quê? É o lavar regenerador do Espírito Santo. Então é isso que nos renova. É esse o nosso batismo. O lavar regenerador do Espírito Santo. Não é por água, não é por jejum, não é por campanha, não é por Santa Ceia, beber que suco e nem comer pão. É porque que nós estamos lavados? Pelo Espírito Santo, que nos justificou. Versículo 6. Que ele derramou, né? O Espírito Santo foi derramado sobre todos nós, né? Ele derramou sobre nós ricamente. Então, se ele derramou o Espírito Santo sobre mim, que quer eu mergulhar mais dentro de uma piscina, que quer eu fazer mais um jejum, que quer eu praticar mais uma campanha, se o Espírito Santo, a maior milagre, a maior obra que os crentes buscam, ele está dizendo aqui que já derramou sobre nós. Já derramou. Renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de quem? De Jesus Cristo. O Jesus já expliquei para você, que a letra J não existe no alfabeto hebraico. Então é Yahshua. Por meio de Jesus, vou dividir essas duas palavras aqui, Jesus, Cristo, eu vou dividir no meio. Jesus, né? Vamos falar a linguagem que se fala por aí. Por meio de Jesus. Jesus, o que era Jesus? O corpo. É como nós hoje. Nós temos essa carne, esse corpo que humano, mas o que é que tem dentro de nós? O Espírito dele. E era o mesmo que estava acontecendo lá em Israel, naqueles anos, nos primeiros anos da era cristã. Então, Jesus era o véu, era o corpo, era o véu. Cristo era o próprio Deus dentro daquele véu. Era o próprio Deus. Por isso que eu falo para as pessoas, vamos conhecer quem é Jesus e quem é Cristo. Nós estamos aqui para adorar Cristo ou adorar uma carne? Cristo. Adorar Cristo. Não vamos adorar carne. Adorar Cristo. Jesus teve o seu trabalho? Teve. Não podemos negar. Foi um grande profeta. Além de filho, né? Foi um grande profeta. Então, podemos negar isso? Pagou o preço? Pagou. Pagou o preço. Quem pagou o preço? Jesus. Jesus pagou o preço. O corpo, a carne pagou o preço. Foi a carne que pagou. Mas quem nos salvou? Cristo, o Espírito, o próprio Deus que nos salvou. Então, nós temos que pôr cada coisa no seu lugar. Jesus é merecedor de reconhecimento. Reconhecemos que ele era o Filho de Deus, né? Reconhecemos que ele pagou o preço, reconhecemos que ele foi um grande profeta, mas morreu, como outros profetas morreram. E quem é que está vivo? O Cristo. O que estava dentro dele que não morre, o Espírito não morre. É Jesus Cristo, nosso Salvador. 7. A fim de que? Justificados por graça.
Você vê que na nossa justificação não tem jejum, não tem batismo de água, não tem beber que suco, não tem comer pão, não tem derramamento de óleo na cabeça, não tem mão de homem. Foi quem? Estamos justificados por quê? Por graça. Por graça. Não teve nenhum preço para ser pago. E a igreja pagando preço por aí. Se não der Deus, está roubando a Deus. Você tem que dar o dízimo, você tem que dar oferta. Ninguém é obrigado a nada. Por graça, nos tornemos. A palavra tornemos está no pretérito futuro ou está no pretérito passado? Pretérito passado. Então nós já se tornemos seus herdeiros. Agora para aí. Quem está falando isso aqui? Paulo. Paulo era o quê? Um judeu. Que ano? Eu vejo para você aqui. No ano 68, né? No ano da morte dele. Então no ano 68, antes de Jesus voltar, eles eram o quê? Herdeiro. Eles estavam esperando a herança deles. Mas nós hoje estamos esperando essa herança? Não. Por quê? Ele morreu, o testamento foi aberto. Então hoje nós somos proprietários das bênçãos de Deus. Que nem eu já falei e repito. Essa casa, enquanto eu estiver vivo, essa casa é minha. E herdeiro, quem é herdeiro? Meu filho. E quando eu morrer, ele é herdeiro? Continua sendo herdeiro? Não. Ele é o proprietário da casa. E não foi o que aconteceu. Então nós somos herdeiros de alguma coisa? Não. Nós somos proprietários das bênçãos de Deus. Proprietário. A fim de que seja justificado por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança, e para de novo. Segundo a esperança. Esperança que se vê não é esperança. Então, eles aqui, Paulo e toda a raça judaica, né? No ano 68, eles estavam o quê? Esperando. Então, eles tinham esperança de Jesus voltar, como ele falou que ia voltar. E era só depois da volta dele que as coisas, ia ser posto os pingos nos is, como diz o ditado, né? Só na volta dele. Então, eles estavam esperando. Mas Jesus voltou no ano 70, como está escrito no Registro de Israel, que ele voltou no ano 70. Então, se está escrito, não podemos negar. E as profecias o mostram, que ele falou que voltaria naquela geração que ele vivia, uma geração de 70 anos. Então, no último ano daquela geração, ele voltou. E as profecias cumpridas. Então, Paulo e sua companhia estava na esperança, era herdeiro, estava na esperança, mas nós hoje, nós não somos herdeiros, nem vivemos na esperança, porque ele morreu, o atestado foi aberto, o testamento foi aberto, ele já voltou, não temos mais esperança que se vê não é esperança. Esperança tenho eu. Qual é a minha esperança? De eu ganhar na Mega Sena da virada. Aí sim, é uma esperança, né? E se eu ganhar? Eu continuo na esperança? Não. Se eu ganhar na Mega Sena da virada, eu não posso viver mais nessa esperança, né? Meus amados, é tão fácil de entender, né? No versículo 7 nós paramos, né? Que vamos ler só até o 7. Herdeiro, segundo a esperança da vida eterna. Eu vou ler o 8. Da vida eterna. Fiel é esta palavra, em 68.
Paulo falando isso, fiel é esta palavra. E quero que no tocante a estas coisas, faça afirmação. Paulo pregando este evangelho, e nós hoje fazendo afirmação. Jesus já voltou, ele já nos salvou, nós já fomos batizados nas águas. Essa é a afirmação que nós temos que confessar. É com essas afirmações que nós temos que exaltar a Deus. Mas como os crentes querem exaltar a Deus? Dizendo que ele foi pregado na cruz e lá, Jesus derrama o teu sangue em mim. Se ele estiver derramando sangue ainda, ele está lá na cruz ainda. Se ele tiver sangue para derramar, ele está lá na cruz ainda. Porque o sangue foi na cruz. Meus amados, é tão fácil de entender. Esperança da vida eterna. Fiel a esta palavra. Quero que no tocante a essas coisas façamos a afirmação, né, confiadamente. Eu confio que eu tenho essa confiança que estou salvo. Eu tenho essa confiança que fui batizado no sangue e não em água. Eu tenho essa confiança. Confiadamente, para que os que têm crido, você vê que não é todos, é só para quem tem crido, que foi batizado no sangue e não em água, é só para essas pessoas. Para os que têm crido em Deus, seja solícito na prática de boas obras. As boas obras que eu já falei para você, ajudar o necessitado. De boas obras, estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. E para nós continuar, abra a sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 5. Versículo 18 e 19. Versículo 18. Pois assim como por uma só, preste atenção, meus amados, pelo amor de Deus. Pois assim como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens. Veio ou vai haver? Veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça. Um só ato de justiça. E o que é que os pastores pregam por aí? Que eu e você temos que praticar justiça. Mas de quem foi a justiça aqui? Minha, sua ou dele? Dele. A justiça foi dele. Por um só ato de justiça veio a graça. Você vê que o ato de justiça não veio por parte de homem algum. Quem foi o ato de justiça? Dele. Veio a graça sobre todos os homens para justificação que dá vida. A justificação que dá vida. 19. Porque como pela desobediência de um só homem, quem foi esse desobediente, meus amados? Você pode me ajudar? Porque pela desobediência de um só homem. Quem foi? Adão. Muitos, você vê que aqui já a palavra se dividiu, muitos, não foi todos. Muitos se tornaram pecadores, muitos, presta atenção, meus amados, muitos, não foi todos. Não foi todos. Pecadores, assim também por meio da obediência de um só. De quem foi a obediência? Porque os pastores pregam dentro das igrejas que você tem que obedecer a eles. Você tem que dar dízimo. O pastor manda você jejuar, você tem que jejuar. O pastor manda você orar 3 vezes no dia, você vai ter que orar. Você vê que a obediência que se
que se vê, é pregada dentro do sistema religioso, está em cima de quem? De um homem chamado pastor. Eu que eu sou o pastor, eu sou o anjo da igreja. Vocês têm que me obedecer, está escrito. Mas está escrito o que aqui? Quem foi que obedeceu? Ele. Tudo foi ele, meus amados. Nós não temos que fazer o que ele fez. Se nós formos fazer o que ele fez, nós estamos ignorando o que ele fez. O que ele fez está feito e pronto. Vamos viver o que ele fez. Porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só. Um só. Você vê que o homem não precisa obedecer a pastor. Não precisa obedecer a pastor. Você sabe o que tem que ser feito. Não é porque o pastor, você não vai desobedecer, você não vai obedecer o pastor, que você vai sair matando e roubando por aí. Isso você não vai poder fazer. Porque o próprio Espírito vai te acusar na hora que você estiver cometendo o quê? Um erro. Mas esse negócio vamos fazer um jejum domingo, tem que vir todo mundo de jejum. E o povo vai. A obediência de um só. Muitos, você vê de novo a palavra muitos, não foi todos. Muitos se tornaram justos. Quem eram esses muitos? Muitos se tornaram justos. Os gentios se tornaram justos. Muitos, né? Quando a palavra é muitos, está se falando de gentios. Se tornaram justos. Nós não vamos ler o 20 não, senão nós não termina mais hoje. Abra a sua Bíblia em Efésios. Eu falo que não vou ler, mas você quiser ler aí na sua casa, você pode ler. Aqui ninguém está isolando nada. Você pode ler. Só quero terminar meu vídeo só. Efésios capítulo 2, versículo do 11 ao 18. Versículo 11. Portanto, estamos certão, né? Efésios. Portanto, lembrai-vos de que outra hora Paulo pregando aos Efésios, aos gentios, né? Paulo referindo, presta atenção no que Paulo falou, pregou aos Efésios, aos gentios de Efésio. Portanto, lembrai-vos que outra hora, vós, gentios, na carne, pode parar. Você vê que Paulo, ele está fazendo, ele está pregando, ele está fazendo, como é que chama a palavra? Ele está mostrando claramente o que ele está fazendo aqui. Os gentios em que? Na carne. Paulo está fazendo a questão que ele sabe que eles, lá em Efésio, eles eram gentios na carne. Porque era na carne que acontecia as divisões entre gentios e judeus. Era em que? Na carne. No espírito, toda a vida nós já éramos de Deus. Toda a vida. Por isso que Paulo fez questão de dizer que gentios na carne e não no espírito. No espírito, toda a vida nós já fomos de Deus. Agora a carne não. E as separações das bênçãos, os grandes merecedores das bênçãos de Deus, quem era? Os judeus. Então havia essa divisão, essa divisória, né? Gentio não tinha direito a nada, só os judeus que tinham. Então Paulo está pregando, olha, outra hora, vocês gentios na carne e não no espírito, no interior, no íntimo, né? No interior. Vocês gentios na carne, chamados incircuncisão
Era assim que os judeus chamavam os gentios de incircuncisos, né? Chamados de incircuncisão por aqueles que se intitulavam circunciso. Quem era? Os judeus. Então, entre judeu carne e entre gentio carne, existia essas divisões. Mas no espírito, todos nós, toda a vida já éramos de Deus. Amém, meus amados? Circunciso na carne, por mãos humanas. 12, vamos ler o 12, vamos ler até o 18. Versículo 12. Naquele tempo estava sem Cristo, estava sem Deus. Cristo é Deus. Estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, em estranhos às alianças da promessa. Todas as promessas, quem era que tinha? Os judeus. Por isso que eles pagaram o preço, a condenação. Não cumpriram a lei, não pagaram a lei, né, que os crentes estão tentando pagar hoje. Aí pagaram o preço, foram condenados. Os judeus foram condenados. Me admira muito de os crentes não entenderem esta palavra, porque os crentes querem imitar os judeus. Equipar é aquele chapéuzinho que os judeus põem na cabeça. Chofar é aquele chifre de carneiro. Tem aquele outro que eu uso aqui, eu esqueci o nome daquele manto que eles põem aqui. Esqueci o nome, que os pastores estão usando hoje por aí. Castiçal, lá de Moisés, que os judeus usavam, né? Você vê que tudo quanto que é da religião judaica está dentro da igreja evangélica cristã. Uma igreja 100% espiritual. Está dentro das igrejas cristãs. Toda a religião judaica. Nós paramos aonde? Agora começou a porta aberta. Versículo 13, já lemos? Naquele tempo, no 12 ainda, né? Naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa eram as condições dos gentios, ou seja, nós, porque nós somos, na carne nós somos gentios, né? Então, eram essas condições dos gentios naquela época, sem promessa, sem Deus, né? Sem Cristo, sem nada. Os judeus humilhavam os gentios, por eles não ter promessas de Deus. Versículo 12, naquele tempo estava sem Cristo, nós lemos, né? Sem Deus no mundo. 13, mas agora não é agora que eu estou pregando, não. Agora, Paulo está se referindo ao ano 60. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, foste aproximado. Você vê, meus amados, que o sangue de Jesus, do Yahshua, não foi derramado para nos lavar. Foi lavado para lavar quem? Os judeus. Era eles que precisavam do sangue para ser derramado, para lavar os pecados deles, as transgressões da lei. E nós fomos aproximados através do que? Da palavra, do evangelho pregado por Paulo. Paulo não saiu pregando aos judeus, aos gentios, né? Perdão. Paulo não saiu pregando aos gentios. Olha, vocês viram, vocês lembram que Jesus crucificaram Jesus numa cruz? Do jeito que os crentes pregam dentro das igrejas hoje. Vocês viram, crucificaram Jesus na cruz, derramou sangue. Não tinha um lugar que pôr o dedo que ele não tivesse melado de sangue. Era isso que Paulo pregava aos gentios? Não. O que era que Paulo pregava aos gentios? O efeito colaterais do sangue derramado, as conquistas,
Com aquele sangue nós fomos salvos, com aquele sangue nós fomos santificados, com aquele sangue nós fomos batizados. Era isso que Paulo pregava aos gentios. E através desta palavra, os gentios se converteram, aceitaram o batismo no sangue, o batismo na cruz. Não é como os pastores pregam hoje, só sabe pregar um homem sangrando numa cruz, porque eles ficam pedindo para derramar o sangue toda hora neles. Jesus passa do teu sangue, Jesus passa do teu sangue, derrama o teu sangue, então vamos estar lá na cruz sangrando ainda. No versículo 3 ainda, longe foste aproximado pelo sangue, aproximado, não foi lavado, foi aproximado. Paulo pregando o efeito daquele sangue, pelo sangue de Cristo. 14, porque Ele é a nossa paz, o qual ambos fez um só, né? Então Cristo, Ele nos fez um só. Por quê? Cristão. Hoje a igreja de Cristo é espiritual. Não é mais gentios na carne, nem judeu na carne. A igreja de Cristo ela é espiritual. 100% espiritual. Então Ele fez um só. E tendo derrubado, é o que nós vemos dentro das igrejas evangélicas, e tendo derrubado a parede da separação. Então o que nós vemos dentro dessas igrejas é separação, intriga. Uma não vai na outra, uma fala dos costumes das outras, e assim vai o pau quebrando aí. Não falta, o que não falta é crente falando dos outros crentes. Isso que não falta. Aí, como pode um só Deus ter tantos costumes? Porque são milhões de igrejas por aí, cada um com costumes diferentes. Então teria que ser 1 milhão de Deus. Porque Ele é a nossa paz, o qual nos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio a inimizade. A inimizade. Então, o que existia de inimizade entre judeus e gentios, Cristo Jesus fez a paz. Foi Ele, como é que chama a palavra? Foi Ele que interveio, né? Tem um nome que se dá aí, agora me passa pela cabeça. Separação que estava no meio da inimizade. 15, aboliu. Olha, não foi quando ele andava no deserto, foi na cruz. Não foi quando ele andava no deserto. Aboliu na cruz a lei dos mandamentos e na forma de ordenâncias. Pode parar. Santa Ceia, ordenança. Ele aboliu ou não aboliu? Aboliu, mas como os crentes, os pastores ignoram a obra de Cristo, eles dizem não, nós vamos fazer a Santa Ceia. Mas aqui está dizendo que ele aboliu. Era uma ordenança e foi abolida. Ele está querendo estar chovendo, a pessoa com a porta aberta. Só um momento, deixa eu fechar a porta aberta aqui. Então, meus amados, a chamada Santa Ceia, que era uma ordenança, foi abolida. Está escrito aqui, você está lendo junto comigo. E por que se faz dentro das igrejas? Porque eles ignoram a obra de Cristo. Aboliu na sua carne. Você vê que não foi quando ele andava no deserto, foi na cruz. Ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos. Dízimo era o mandamento. Aqui está dizendo o quê? Que foi abolido. A lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um só homem, um só espírito, um só homem, fazendo a paz. 16, vamos ler até o 18. 16,
e reconciliar-se ambos, judeus e gentios, ambos em um só corpo. Um só corpo, um corpo espiritual. Um só corpo com Deus. Por intermédio de quê? Da cruz. Você vê, meus amados, que o Jesus que andava nos desertos, que os crentes seguem ele, eu, por exemplo, eu não sigo Jesus de Nazaré, eu sigo Cristo. Porque Jesus de Nazaré era um judeu cumpridor de lei, e os crentes querem seguir Jesus de Nazaré. Por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, né? A inimizade, e vindo, evangelizou. Pode parar de novo. Como que os pastores mandam a igreja evangelizar, sair aos domingos, sábado, batendo em porta, que nem esse dia mesmo, chegou uma turminha, ia descendo, saindo na porta, chegou uma turminha aí, eu soltei os cachorros deles, falei tudo que eu sabia, mas no instante correram, no instante escalaram a boca e foram embora. Eles pensavam que eu estava falando com um idiota. E vindo, ele evangelizou. Quem foi que evangelizou, meus amados? Cristo, Jesus evangelizou. Vindo, ele evangelizou. A paz a vós. Então, esse negócio de sair batendo em porta, dizendo que está evangelizando, isso é coisa de homem. É negar a obra de Deus, a obra de Cristo, é ignorar. Por ela, inimizade, paz a vós outros, que estava longe, e paz também aos que estavam perto. 18, porque por ele, tudo foi por ele. Você vê, meus amados, que não tem homem nesse meio, tudo foi por ele. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai. Ambos temos acesso ao Pai. O que é que nós vamos entender isso? Não me venha com o negócio de pedir oração. Não me venha com o negócio, põe a mão na minha cabeça. Isso, o negócio de pôr a mão na cabeça, é macumba. E orar pelo outro. Meus amados, o que é que está escrito aqui? Ambos temos acesso ao Pai. Então, da mesma maneira que eu tenho acesso ao Pai para pedir por uma pessoa, você tem acesso ao Pai. Você tem acesso ao Pai. Se você tem acesso ao Pai, e você me impede para me pôr as mãos na sua cabeça, me impede para me orar por você, o que é que eu estou falando com essas coisas? O que é que eu estou fazendo? Eu estou ignorando o acesso que Ele nos deu ao Pai. Então, se você está precisando de oração, entre no teu quarto, dobra os seus joelhos, ou em pé mesmo, do jeito que você estiver deitado, não importa a posição que você esteja, fale com o Pai. Ele quer te ouvir. O Pai quer te ouvir. A melhor coisa, a melhor voz que eu tenho ouvido ultimamente aqui na minha casa é a voz do meu filho quando ele vem para cá. E é isso que Deus quer. O teu Pai quer de você ouvir a tua voz. Fale com Ele. Não precisa ser ir no homem chamado pastor, pedir para ele fazer isso aí. Uma vez que você faz isso aí, você está ignorando a obra da cruz. Isso é que os crentes ignoram. Totalmente, 100%, porque pedir oração para um pastor, você está ignorando a obra da cruz que ele deu-nos acesso. Antes não tínhamos. Depois da cruz, nós temos. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um
só Espírito. Em um só Espírito. Temos umas 3 passagens aqui. Abra sua Bíblia em Hebreus. Hoje estamos com 1 hora já. Hebreus capítulo 10. Vamos acelerar aqui para nós terminar. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20. 19 e 20. Versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Quem era que tinha essa intrepidez antes da cruz? Os sacerdotes. Mas o que é que foi feito? Ele derrubou, tirou o acesso, tirou essa parede que impedia de nos ter acesso ao Pai. Esse véu, o véu foi tirado. Então hoje nós temos acesso ao Pai. Eu tenho, você tem, todos nós temos. Então se você vem pedir para mim pôr a mão na tua cabeça, você está negando isso aqui, ó, a obra conquistada na cruz. Os crentes só vê um homem sangrando lá só e pedindo, derrama do teu sangue, derrama do teu sangue. O homem está lá na cruz ainda. Entrar no Santo dos Santos, pelo quê? Pelo sangue de Jesus. Já foi feito? Já. Então você tem acesso ao Pai. Versículo 20. Pelo novo, você vê, não é mais o antigo pacto, é um pacto novo. Pelo novo e vivo caminho. Então o antigo, meus amados, então o antigo era velho e morto. Então hoje nós temos acesso ao Pai pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou. A palavra consagrou está no presente ou está no passado? Pretérito passado. Então estamos consagrados ou não estamos consagrados? Estamos. Ele nos consagrou pelo véu, ou seja, pelo corpo dele que foi oferecido na cruz. Pelo véu, visto, perdão, isto é, pela sua carne. Pela sua carne, pela carne na cruz. Então tudo aconteceu na cruz, tudo. Não ficou nada para homem fazer, não ficou nada. Então se você está indo procurando atrás de homem para fazer essas obras, você está negando, ignorando o que foi conquistado na cruz pela sua carne. Vamos ler era só até o 20, perdão. Então, meus amados, o Evangelho é o Evangelho que nos dá poder, é o Evangelho que nos mostra Deus, é o Evangelho que nos mostra onde nós estamos. Agora, quando eu abro lei para você, eu te ponho lá atrás da cruz, lá no outro lado, antes da cruz. Eu faço você andar pelos desertos, lá antes da cruz. Fazendo jejum, fazendo oração, indo em montes, batizando nas águas, tudo isto. Mas nós não estamos no antes da cruz, nós estamos no depois. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. 2 passagens temos ainda. 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo do 1 ao 8. Irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem, samba, lachura, salava, açúcar na bacia, siricanta lá na lama. Foi assim que Deus apareceu. Como esses cães aparecem, eles mal pegam no microfone e aí lava açúcar na bacia, siricanta lá na lama, e a igreja
quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Eu estudei, fiz teologia 10 anos, fiz mestrado, estudei hebraico, estudei aramaico, estudei saravaico, estudei constituição de linguagem e sabedoria. 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado, e fui em fraqueza, temor e grande tremor, que eu estive entre vós. 4. A minha palavra e a minha pregação não consistia em linguagem persuasiva de sabedoria, que é o que nós vimos dentro dessas igrejas aí, só isso, persuasiva, linguagem persuasiva de sabedoria, mas eita, palavra difícil, mas em demonstração do Espírito e de poder. Versículo 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria. Está cheio de crente aí apoiado em sabedoria de pastor. Aqui meu pastor fez teologia. O meu pastor ele estudou ciência. É cheio de crente aí, está nisso aí. Confiado, um cristão em Cristo, em espírito, em verdade, mas firmado em quê? Em sabedoria de um homem que fez teologia, em sabedoria de um homem que fez ciência, principalmente os nossos amados irmãos das igrejas adventistas, eles estão firmados em ciência. Em sabedoria destes... Cadê onde nós paramos? Versículo 5. Cadê? Mas de demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. Sabedoria humana. O curso de teologia é o quê? Sabedoria humana. E sim, no poder de Deus. Versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, do século que ele vivia, né? Sabedoria deste século, nem dos poderosos, sacerdotes, imperadores, nem dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Reduz a nada. 7. Mas falamos em sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus em mistério. Outra hora oculta. O evangelho estava oculto. Passou por Abraão, passou por todos os homens, né? Passou até por Paulo, não, por Paulo não passou, ele começou a pregar, né? Mas passou por Pedro, passou por Tiago, passou por João, né? Deste século, aqui, sabedoria deste... Nós paramos aqui no 7. Sabedoria, paramos no 7, não foi? Sabedoria de Deus em mistérios e outra hora oculta, a qual Deus preparou, pré-ordenou. Deus pré-ordenou. Desde quando, meus amados? Deus pré-ordenou desde a eternidade, desde o princípio do mundo. Mas o que é que se prega dentro dessas igrejas? Você tem que aceitar Jesus hoje. E não basta dizer, não, eu aceito. Não, tem que dizer, eu aceito e ir lá até o pastor.
Para dizer que para você aceitar Jesus tem que ser assim. E não basta, e isso também não para por aí. Aí você tem que virar um dizimista, tem que tomar banho nas águas, tem que beber que suco, tem que comer pão. É uma lista de coisas aí, meu. Tudo o quê? Tudo o quê? Ignorando a obra de Cristo. E nós paramos aqui no 8, foi a pessoa ver. Sabedoria no 7, oculto dentro da eternidade. Para a nossa glória. 8. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Nenhum dos poderosos daquele século tinha conhecido. Porque se a tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Amém? E para nós terminar com toda sorte de bênção, abra sua Bíblia em Efésios. Efésios capítulo 5. Para nós encerrar hoje com todas as sortes de bênção. Amém? Efésios capítulo 5, versículo do 25 ao 29. Versículo 25. Maridos, Paulo usou aqui escreveu aqui, Paulo usou um palavreado aqui, que nunca você vai ver, né? Maridos, nem naquela época, nem na época de hoje, em época nenhuma. Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Você imagina que homem que é esse que vai amar sua esposa igual Cristo amou sua igreja? Isso nunca existiu, nem existirá. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Você já viu algum pastor se entregando pela igreja? Não, pode me matar pela igreja, eu morro. Você já viu algum pastor morrendo pela igreja? Ele morre pelo dinheiro tomado da igreja. Se entregou por ela. 26. Para que santificasse, né? Santificasse, tendo-a purificado. A palavra está no pretérito presente do passado. Purificou, tendo purificado. Essas obras que os crentes não enxergam. Os crentes só enxergam o homem morto na cruz, sangrando. Tendo purificado por meio da palavra, tendo purificado por meio da lavagem de água, que era o batismo, está entendendo? Purificado por meio da lavagem de água, que era o batismo, pela palavra. Então foi o que lavou os gentios, a palavra. Nós fomos lavados, não foi com sangue, foi a palavra que nos lavou. Pela palavra. 27. Para apresentar a si mesmo, a ele mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante. É assim que os pastores apresentam a igreja? Sem coisa semelhante, porém santa. Os pastores apresentam a igreja santa? Não. Porém santa, sem defeito. Mas os pastores apresentam uma igreja aí como que fosse a boneca do sítio do Pica-Pau. É Emília, uma boneca toda esfarrapada, toda remendada, um pouquinho dos profetas, um pouquinho dos apóstolos e quase nada de Cristo. É assim que a igreja é apresentada por aí. 28. Assim também os maridos devem amar as suas mulheres, como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. 29. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. Antes, alimenta, né?
e cuida dela. Os pastores proíbem as mulheres cuidarem do seu corpo, passar um batonzinho, ficar mais bonitinha, um esmaltezinho nas unhas, uma paradinha no cabelo, uma saia um pouquinho acima do joelho. Os pastores proíbem tudo isso. Proíbe as mulheres cuidar da sua própria carne, né? Jamais odiou a sua própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo o fez com a igreja. Você recebe essa palavra? Então, se você recebe, porque você é um abençoado em Cristo. Você não é um abençoado em Moisés, você é abençoado em Cristo Jesus, aquele que se entregou pela igreja. E como que eu vou ignorar a obra, uma obra dessa, que fez tudo por mim, para que eu não precisasse praticar mais esse tipo de obra? Ele fez por mim sem pedir nada em troca. Mas hoje em dia, o que é que vale dentro dessas igrejas aí? Din-din, né? O povo tem medo, me segura só mais um segundinho. Os crentes têm medo que o Lula proíba isso aqui dentro das igrejas, ou até mande fechar as igrejas. Mas precisa o Lula, ou seja lá quem for, fazer lei para fechar a igreja? Precisa disso? Não. O que é que precisa para fechar as igrejas? Proibir o dízimo. Pronto. Acabou. Proíba do povo dar dízimo para os pastores, que não fica um aberto. Pronto. Falei. Então sejam todos abençoados pela graça de Cristo, né? Hoje e para todo sempre, em todas as áreas da sua vida, na sua área trabalhista, sentimental, familiar, que você é abençoado pela graça de Cristo, porque essa graça, essa bênção já foi dada a ti. Amém? Você recebe? Então, paz eterna e até o nosso próximo encontro.